esqueça-se de tudo lá fora. Vamos entrar na presença de Deus. Acima de todos, Acima de tudo, cante, está o Senhor. Está o Senhor Entronizado. Os anjos e os homens, Os céus e a terra. os céus e a terra, Montanhas e mares. e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Senhor e Rei, Governa sobre o universo. governa sobre o universo, Justo e fiel. justo e fiel, vestidos de glória e poder. Coroado estás Coroado estás, para sempre. sempre reinarás. Prostrados Aos teus pés, erguemos erguemos do teu santo nome, em adoração. em adoração. Nos entregamos a Nos Ti. entregamos a Ti. Toma o Teu lugar. Toma o teu lugar e habita entre nós, Ó Santo Deus. ó Santo Deus, Ó Santo Deus. ó Santo Deus. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Justo e fiel. Vestido de glória. Coroado estás para sempre. Prostrados erguemos o Teu santo nome. Em adoração. Nos entregamos a Ti. Nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus. ó Santo Deus. Ó Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus nós entramos em oração e através da fé, dos méritos do Senhor Jesus, chegamos diante do Teu trono em plena convicção de que o Senhor ouve, de que não há outro Deus,
de que o Senhor que criou os céus e a terra, que através da sua palavra chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia, não há outro Deus a não ser o Senhor. E nós, Senhor, entramos em oração com esta convicção de que os teus ouvidos estão sempre prontos para ouvir, as tuas mãos estão estendidas para salvar. Nenhum de nós temos algum mérito que possa nos colocar diante da tua presença, mas firmados nos méritos de Jesus, no sacrifício perfeito que Ele fez por nós, no nome dEle que está acima de todos os nomes, é que nós entramos em oração e chegamos diante do teu trono através dela. Queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui, agradecê-lo pela oportunidade que temos de poder te buscar mais uma vez, de poder ouvir a tua voz, de podermos buscar a tua força, a tua presença, porque sem ela todo ser humano é pobre, cego, nu e miserável, espiritualmente falando. Ainda que o homem tenha tudo, conquiste tudo, sem a tua presença ele não tem nada. Sem a tua presença não há condições de prevalecermos neste mundo de trevas e aflições. Sem a tua presença, Senhor, não há um sentido verdadeiro de vida. Sem a tua presença nada somos, nada temos. Sem a tua presença qualquer um vive à mercê das trevas e aflições que o mundo apresenta. Estar na tua presença é um privilégio, uma honra, uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Estar na tua presença é um motivo de honra para nós. Existem tantas pessoas fora da tua presença, distantes da tua presença, e que a cada dia vão morrendo por dentro, vão se sentindo mais vazias e perdidas. Nós queremos agradecê-lo porque a tua misericórdia nos alcançou. Se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui. Poderíamos estar como tantas pessoas infelizmente estão, perdidas, vazias. Por isso nós queremos te agradecer por saber que mesmo não merecendo nada, o Senhor se faz presente no nosso meio.
agradecê-lo por saber que podemos depositar e continuar depositando toda a nossa esperança em Ti. E não seremos confundidos, decepcionados. Queríamos agradecê-lo, meu Deus, por saber que o Senhor ouve, por saber que o Senhor não desampara, não abandona, não despreza, não rejeita aqueles que de todo o coração se voltam para Ti. Queremos agradecê-lo porque o Senhor é fiel para perdoar os pecados, as iniquidades, as transgressões. Agradecê-lo por saber que a Tua palavra se cumpre. Agradecê-lo porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós e nos trazer vida eterna. Queremos agradecê-lo porque o Senhor é fiel em toda a sua palavra. E peço, Espírito Santo, abençoe esta reunião, venha conduzi-la, direcioná-la, dirigir de tal maneira, de tal forma que cada pessoa que veio aqui de coração, com sinceridade e fé, possa encontrá-lo, ouvir a Tua voz, ter experiências, alcançar transformações, crescer espiritualmente, desenvolver a fé, compreender a Tua vontade e oferecer ao Senhor um louvor e adoração sincera, e que suba a Tua presença como um perfume agradável. Nós Te glorificamos, que a luz do Teu rosto resplandeça sobre todos aqui, que a presença do Espírito Santo venha ocupar este lugar de uma maneira extraordinária, e que aqueles que estão com o coração aberto e sincero possam experimentar a riqueza da Tua presença nesta manhã. Nós Te pedimos, entregamos tudo nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é o nosso Deus. Este é o meu respirar. Cante, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, cante. Teu Santo Espírito Vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Com mais fé, feche os olhos e cante. E este é o meu pão. Tua vontade, Tua vontade feita feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar. Cante para Deus.
Com mais fé, de todo o coração, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, vivendo em mim. Este é o meu pão. 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 Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Levante as mãos e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Olha, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, por podermos te buscar. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que o Espírito Santo fale conosco, renove as nossas forças, a nossa fé. Que o Espírito Santo venha nos abençoar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia. Se alguém quiser envelope para o dízimo, levante a mão. Os obreiros vão até você, e você que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé. Seus segredos não se revelam que tem medo, Mas ao que lutar, até o momento da fé chegar. a fé, com as fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. Se manifesta quando o limite da força acaba. A fé. A fé tem seus segredos, Não se revela. se revela que tem medo, Mas ao que lutar, mas ao que lutar, até o momento. é o momento da fé chegar. Gostaria que vocês prestassem atenção. Você quer ser abençoado? Dá para aumentar um pouquinho aí? Não permita que nada distraia você, atrapalhe você, porque vir à reunião é necessário, mas também é necessário que a pessoa faça por onde ser abençoada. Então há pessoas que vêm à reunião, às vezes elas dormem. Não sei como alguém vai ser abençoado dormindo assim. Há pessoas que vêm à reunião
às vezes ela se distrai, ela não absorve o que é pregado, então não adianta. Você tem que fazer a sua parte, o pastor faz a dele, o Espírito Santo faz a parte dele. Nós estamos constantemente enfatizando que a visão, o objetivo principal que o cristão tem que ter é a conquista da vida eterna. Não tem nada mais importante do que buscar a entrada no reino dos céus, a conquista da vida eterna. No entanto, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós enfrentamos, todos sem exceção, enfrentam aflições, enfrentam lutas. Além disso, o cristão tem os seus objetivos, Deus tem os seus objetivos para com ele. Deus deseja realizar coisas importantes na vida deles, mas tudo isso, a vitória sobre as lutas, sobre as aflições que o mundo apresenta, até a conquista das promessas de Deus, elas dependem também de uma luta no que se diz respeito à oração, à perseverança. Quer dizer, ainda que Deus tenha feito inúmeras promessas e deseja que elas se cumpram na vida daqueles que creem, é preciso lutar, é preciso batalhar através da oração. Então nós vamos, a partir do dia 29 de março agora, dia 29 de março, até o dia 10 de maio, serão 7 semanas, nós vamos separar nas reuniões de domingo, pelo menos 10 minutos para fazer uma oração importante, além de buscarmos a presença de Deus como fazemos toda semana, além de nós nos buscarmos o fortalecimento espiritual, além de nós fazermos aquilo que tem que ser feito na reunião, nós vamos separar 10 minutos na reunião para orar, com o objetivo de que aquela resposta tão importante, aquela resposta tão esperada e importante que, acredito eu, a maioria deva ter no coração, ela seja possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos perseverar em oração em busca daquela resposta tão importante, tão esperada, que cada um traz no coração. Há pessoas que precisam vencer determinadas impossibilidades na vida. Há pessoas que não têm uma impossibilidade, mas elas precisam alcançar, com certeza, objetivos importantes no coração. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Entender que nós precisamos lutar em oração, nós precisamos batalhar em oração. Então, do dia, está aqui, né? Apareceu não? Não tem problema. Do dia 29 até o dia 10 de maio, nós vamos nos empenhar na oração para que Deus responda. Você tem uma resposta importante que você tanto aguarda, que você tanto deseja, que você tanto quer alcançar. Você tem alguma coisa na vida que você tanto está esperando e gostaria que aquilo se cumprisse, aquilo se realizasse. Então, o que você tem que fazer? Orar. Então, o que nós temos que fazer? Perseverar. Então, abra a sua Bíblia, se você tem aí, 1 Reis,
capítulo 17, diz assim, versículo 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, o profeta disse ao rei: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu vou repetir. Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto a minha palavra. Amém? Olha um pouquinho para mim, por favor. O povo de Israel dividiu o coração entre Deus e Baal. Aquele povo escolhido por Deus, aquele povo que tinha, né, o Deus de Israel como único Deus. Eles dividiram o coração entre Deus e Baal, e muitos deles partiram para a idolatria. O que Deus fez? Deus, por muitas vezes, procurou falar com aquele povo, para que aquele povo se voltasse somente para Ele, e eles não fizeram. Então vieram as consequências. Deus decidiu que por vários anos não haveria chuva sobre aquela terra, sobre aquela nação, sobre aquele lugar. Aquela seca que durou 3 anos e meio, ela aconteceu como consequência do povo ter se desviado de Deus e ter se voltado para Baal, porque os profetas de Baal anunciavam, diziam que Baal era quem enviava chuva. Então o que Deus fez? Como consequência da idolatria do povo, Ele decidiu que não haveria chuva, até para provar que Baal não era senhor da chuva, não era Baal que enviava chuva. E Deus então usou Elias para dizer que durante 3 anos e meio aquele povo ficaria numa seca terrível. Então aquela seca aconteceu não por um fenômeno da natureza, aquela seca aconteceu por uma determinação do próprio Deus, para que o povo sofresse e para que eles entendessem que Baal não passava de um ídolo. 3 anos e 6 meses sem chuva, e aquilo veio como uma consequência da idolatria do povo. Nós precisamos inclusive lembrar disso. Muitas são as pessoas que, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, mesmo conhecendo a Deus, elas muitas das vezes também sofrem determinadas consequências na vida, por desobediência, por uma infidelidade, porque muitas das vezes esfriam espiritualmente, porque muitas das vezes elas abandonam a fé em Deus, porque muitas das vezes elas se associam com o mundo. Então não era pelo fato do povo ter sido um povo escolhido por Deus, que eles pecaram contra Deus e não houve consequência. Consequência houve e sempre haverá. Então o que aconteceu? 3 anos e meio de sofrimento, muitas pessoas morreram, muita gente na miséria, muita gente debilitada, o sofrimento foi grande. E nesse período Elias
propôs um desafio no Monte Carmelo, afirmando que o único Deus responderia por fogo. E diz a Bíblia que Deus respondeu a Elias. Os profetas de Baal foram envergonhados e mortos, mas a seca permanecia. Então, chover sobre aquele lugar era uma necessidade mais do que extrema, era uma necessidade extrema. O que fez Elias? Aí diz a Bíblia, vamos ler aqui, pode tirar aqui, já tirou, né? Para não atrapalhar as pessoas. Livro de 1 Reis, capítulo 18, 41. Baseado nessa atitude, é que nós estaremos aí durante 7 semanas orando. O que tanto se necessitava naqueles dias? A chuva. A chuva, evidentemente, ela viria para regar a terra, né? Porque ela tem a sua finalidade. Mas a chuva representava uma resposta muito esperada, muito necessária. Então, 1 Reis 18, 41, Elias disse a Acabe, já haviam passado 3 anos e meio de seca, Elias foi abençoado, respondido por Deus, agora ele chega para o rei e disse: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Olhe para mim, por favor. Então, Elias agora precisava ser respondido de uma maneira diferente. Agora tinha que haver uma resposta, e essa resposta traria chuva. Era uma oração para que Deus fizesse chover sobre aquele lugar e cessasse o sofrimento de muita gente. O que Elias fez? Ele foi ao Monte Carmelo novamente, assim como ele havia sido respondido lá diante dos profetas de Baal. Agora Elias subiu o Monte Carmelo com um objetivo: eu preciso que Deus me responda e agora envie chuva sobre esse lugar para cessar o sofrimento de tanta gente, uma coisa tão esperada. Elias subiu o monte, ajoelhou-se, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Ele orava e depois ele dizia para o seu discípulo: vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou, e ele voltou e dizia: não há nada lá. Disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro de Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Então, olha para mim, por favor. Então, isso é um fato que ocorreu no passado. Então, agora precisa chover. A chuva representava uma resposta muito esperada e muito importante. Deus queria
fazer aquilo acontecer. No entanto, Elias, ele teve que lutar em oração. Então ele orava e dizia para o garoto: vá ver. O garoto ia lá, numa parte do monte, ficava de frente do mar, e observava para ver se havia algum sinal, alguma resposta daquela oração. O garoto ia, chegava lá, não via nada e voltava. E Elias o que fazia? Continuava na sua luta em oração, até que na 7ª vez uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, levantou-se lá no mar. E o garoto avisou e Elias entendeu. Deus respondeu. Em pouco tempo, aquilo que se esperava há anos se tornou possível. Veio chuva, regou a terra, fez cessar o sofrimento de muitas pessoas. E isso ficou na Bíblia. Então nós, você, todos nós, como cristãos, nós não podemos perder a visão, o alvo principal, o objetivo principal. Por que nós estamos seguindo Jesus? Porque Jesus é o único que pode dar salvação, vida eterna, só através dele. Então nós estamos seguindo Jesus, e o nosso objetivo principal, mais importante, não está aqui nesse mundo, não se refere a esse mundo. O nosso objetivo principal é conquistar a vida eterna, entrar no reino dos céus e passar a vida eterna na presença de Deus. Esse é o objetivo principal, esse é o foco principal, é isso que se tem que buscar acima de tudo. Mas nós temos que ter um equilíbrio. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nós enfrentamos lutas, aflições, adversidades, circunstâncias contrárias, impossibilidades. Além disso, Deus deseja realizar coisas na nossa vida e através da nossa vida. Nós temos objetivos que são colocados pelo próprio Deus, ou pelo menos tem que ser assim com a grande maioria dos cristãos. Você tem que ter objetivos colocados pelo próprio Deus, para que inclusive Ele seja glorificado através do cumprimento daqueles objetivos. Nós não podemos pensar que a nossa vida aqui, ela tem que ser uma coisa infrutífera. Eu estou vivendo aqui esperando a conquista da vida eterna, mas enquanto isso a minha vida é uma coisa infrutífera. Não é o que a Bíblia ensina, não é o que a Bíblia mostra. Nós temos que ter objetivos que venham glorificar a Deus, mas nós não vamos, o cristão não vai vencer suas impossibilidades, não vai alcançar, conquistar os objetivos que existem no coração dele, ele não vai alcançar aquelas respostas importantes que inclusive irão glorificar a Deus, se não houver da parte dele uma luta, uma disposição de lutar acima de tudo por meio da oração. Não vai acontecer. Então Deus queria que chovesse sobre aquele lugar? Queria. Agora já Baal foi envergonhado, os seus profetas, os seus seguidores. Agora já ficou provado que eu sou o único Deus. Eu quero fazer vir a chuva, trazer a chuva sobre esse lugar novamente. Mas Elias, ele teve que entrar numa batalha através da oração. Foi para o monte, dobrou os seus joelhos, enfiou o rosto entre os joelhos, orava e dizia: vai lá. E o garoto ia e dizia: não vejo nada. Como quem diz, não aconteceu nada. Elias continuava na sua fé, na sua batalha em oração. E este é um problema
que ocorre com muitos cristãos. Eles às vezes têm as suas impossibilidades, eles têm situações em suas vidas que precisam ser transformadas, eles às vezes têm objetivos que Deus deseja cumprir, o próprio Deus vai ser glorificado com aquilo, mas existem aqueles que não batalham através da oração, e existem outros que batalham um pouco, batalham por um tempo. Orei por isso, orei por aquilo, me esforcei um pouco em oração por um determinado objetivo, por uma determinada situação. Eu não vi nada, não aconteceu nada, eu não vi nada como fruto das orações que eu fiz. E eles simplesmente desistem. Eles simplesmente desanimam, eles simplesmente desistem, eles simplesmente saem da luta. E eles, além de não conseguirem desenvolver um caráter perseverante dentro deles, eles também ficam, eles deixam de obter muitas respostas em suas vidas, eles deixam de vencer impossibilidades, eles deixam de alcançar objetivos importantes que iriam glorificar a Deus. Por quê? Porque eles batalham e eles desistem. Eles batalham e eles desistem. Eles ficam lutando, não com uma convicção. Eu vou batalhar por isso aqui até o final, eu tenho certeza que Deus vai me responder. Deus vai ser glorificado com essa resposta aqui. Não é essa a visão que eles têm. Eles batalham e eles olham as circunstâncias. Orei por isso, orei por aquilo, não aconteceu nada, não vi nada, não houve resposta, não vi nada no tempo em que eu batalhei. E eles fazem o quê? Eles largam mão dos seus objetivos, eles deixam de lutar. E quem vive assim, o cristão que vive assim, não consegue desenvolver um caráter perseverante dentro dele, não consegue desenvolver, porque ele luta e desiste, ele luta e para, ele luta e desiste, ele não consegue desenvolver um caráter perseverante. Além disso, deixa de alcançar, deixa de conquistar coisas importantes com Deus. Por quê? Porque não há uma luta. Então, deixe-me ler aqui novamente, para você compreender como é que tem que ser a nossa fé. Estamos lutando por algo que é agradável a Deus, glorifica a Deus, é da vontade de Deus? Estamos. Então, se nós estamos, nós temos que ter fé e perseverança suficiente, um caráter perseverante suficiente para a gente ir até o final. Eu vou lutar e vou até o final. Então, diz a Bíblia, versículo 43, Elias dizia: vá e olhe na direção do mar. E disse a seu servo. Ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. Tá? Então, o que isso quer dizer? Orou, não viu nada, não houve ainda resposta da oração. O que Elias fez? Desistiu, abandonou, deixou de orar? Não. Então isso tem que servir como um exemplo para nós. Eu estou enfrentando uma impossibilidade na minha vida, e é da vontade de Deus que eu vença essa impossibilidade. Eu estou lutando por um objetivo que vai não apenas me abençoar, mas vai glorificar a Deus. É da vontade de Deus que isso aconteça. No entanto, não significa que porque Deus quer fazer, nós não vamos precisar lutar, nós não vamos precisar batalhar. Então Elias orava e dizia para o garoto: vá. O garoto voltava com uma resposta negativa e dizia: não há nada, como quem diz, não aconteceu nada. Elias continuava orando. Somente na 7ª vez que o garoto foi lá, é que houve
a resposta, é que veio o sinal de que houve uma resposta de Deus. Se Elias tivesse desistido, Deus não teria respondido, aquela situação não teria mudado. E assim acontece na vida de muita gente. Em cristãos, se eles tivessem lutado, perseverado, fielmente, firmemente, eles teriam vencido. Se tivessem lutado, fielmente perseverado, eles teriam alcançado determinados objetivos e estariam glorificando a Deus muito mais. Então, tem cristãos que eles não venceram determinadas situações na vida, não alcançaram determinados objetivos, não porque Deus não quis fazer, mas porque eles lutam de acordo com as circunstâncias. Aí eu lutei, não vi nada, não aconteceu nada, não mudou nada, imediatamente desistem. Então, essas pessoas, elas acabam deixando de alcançar coisas importantes com Deus. Elias orava, mas havia uma convicção, e daqui a pouco o garoto dizia, não houve nada. Ele orava e mandava ele de volta, e mandava ele de volta, até que na 7ª vez levantou-se uma nuvem pequena. Então, qual é o objetivo dessas orações que faremos? O objetivo é esse. Há uma resposta que você tanto espera da parte de Deus, há uma resposta que é tão importante e que vai glorificar a Deus. Você tem alguma coisa assim na sua vida? Eu tenho. Então você precisa lutar. Nós vamos orar aí durante 7 semanas, mas não é, vem um domingo, aí no outro dá uma acomodada, não vem. Vem um domingo, esfriou, choveu, não vem. Vem no domingo, aí acontece um eventozinho lá fora, alguma coisa que é mais interessante do que buscar a Deus, aí não vem na igreja. Aí eu tenho certeza que nessas condições não acontece nada. Por quê? Porque tem que existir constância na oração. Isso é uma coisa bíblica. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí lá no livro de Tiago, abra sua Bíblia, lá atrás, Novo Testamento, Tiago, capítulo 5. O Espírito Santo usou o apóstolo Tiago para nos mostrar como é que nós temos que pensar e agir. E ele deu o exemplo. Tiago capítulo 5, versículo 17, lá atrás. Elias era humano como nós, ou semelhante a nós, a mesma coisa. Por que isso? Por que a Bíblia fala assim, Elias era humano como nós, ou era semelhante a nós? Para a gente entender que, acharam ou não? Olha um pouquinho para mim. Para a gente entender, quando você lê a Bíblia, não tente entendê-la com a sua capacidade intelectual humana. Procure discernir espiritualmente. Por que a Bíblia diz Elias era semelhante a nós, ou Elias era humano? A gente não sabe que ele era humano, claro, mas a Bíblia diz assim, para que a gente não fique preso a uma barreira, pensando, Deus respondeu a Elias, como se Elias fosse um super-homem, como se Elias fosse diferente de nós, como se Elias não fosse humano, não é humano, então por isso que ele foi muito respondido, Deus não pode me responder. Então, o que o Espírito Santo faz com essa maneira de transmitir? Elias era humano, ou Elias era semelhante a nós, para a gente entender. Deus respondeu a ele, e pode nos responder também. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Não era não era alguma coisa diferente de um ser humano.
Então diz assim: Elias era humano como nós, ou semelhante a nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Então houve um momento de orar para não chover. E não choveu, parou de chover. Depois ele precisou orar para chover. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então ele batalhou para que não chovesse, porque aquilo era preciso. Era uma das maneiras de Deus mostrar àquele povo que estava dividido que Baal não era Deus, não era o Senhor da chuva, coisa nenhuma, mas era uma maneira também de punir o povo. Então não vai chover não, então o sofrimento vai ser grande. Mas agora é hora de vir uma mudança. Elias teve que batalhar da mesma forma em oração para que houvesse chuva. Acabou. Você não pode ficar imaginando, pensando que as coisas vão acontecer automaticamente. Eu tenho uma situação que está me afligindo, tenho uma impossibilidade na minha vida. Deus pode solucionar, transformar, resolver, mudar isso aí, pode. Isso vai glorificá-lo. Mas não é automático, eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar. Estou buscando um objetivo que é da vontade de Deus que ele aconteça. Ele vai glorificar a Deus, vai glorificar a Deus, não esqueça disso. Não são objetivos que irão apenas beneficiar você. Você tem que pensar em glorificar a Deus. Eu quero que aconteça na minha vida coisas que venham glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Não são coisas apenas para me beneficiar. Tem coisas que vão glorificar a Deus, ainda que elas irão glorificar a Deus, e Ele quer que aconteça. Tem que existir luta. Tem que existir luta. E aí você já sabe, um monte de cristãos que eles têm disposição, eles têm paciência para ficar longas horas navegando na tal da internet. Eles têm paciência e disposição para gastar tempo com muitas coisas, mas eles não têm disposição para falar com Deus. Eles não têm disposição para falar com Deus. Tem alguém mais importante para a gente falar do que com Deus? Não tem. Tem alguém que você possa dizer, não, é mais importante eu falar com aquela ou com esta pessoa, porque é mais importante falar com ela do que com Deus? Não tem. A oração é uma maneira de nós falarmos com Deus, é o meio para falarmos com Deus, é o canal para a gente se comunicar com Deus. Não tem mais ninguém mais importante do que Deus. Mas se tem tempo para a internet, se tem tempo para muita coisa, se tem tempo para fazer muita coisa na vida, mas quando você fala, e aí? Você tem orado, você tem batalhado em oração, você procura investir tempo na oração, você é uma pessoa que se empenha na oração? Meia dúzia. Ora, se muitos não conseguem, que eu não consigo entender, né? Quer dizer, entendo, mas não consigo absorver essa coisa, né? Não consegue estar na igreja todo domingo. Tem nada mais importante para a gente fazer do que buscar a Deus. Para um cristão não tem nada mais importante do que ele fazer no domingo do que estar na presença de Deus.
buscar a presença de Deus. Se não consegue estar na igreja todos os domingos para buscar a Deus, hein? Aqui a gente não se reúne para perder tempo. Não é show. Aqui ninguém vem para ver a vida dos outros, para bater papo, para gastar tempo, para ver um show. Não tem isso aqui. Igreja do Novo Nascimento não tem isso. Porque não é para isso que Deus abriu e levantou a igreja. O trabalho, a obra, não é para isso. Em lugar nenhum deveria ser. Nos reunimos para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para crescer espiritualmente. Por que congregamos? Congregamos para isso, para crescer espiritualmente, para viver a fé, para nos aproximarmos mais de Deus, para crescermos espiritualmente falando. Não consegue às vezes estar na igreja toda semana, uma vez na semana, não consegue todo domingo estar na igreja, não consegue ter uma constância para dizer não domingo. Não tem nada mais importante para fazer no domingo do que estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Ora, como é que se consegue obter respostas importantes? Como é que se consegue vencer impossibilidade? Como é que se consegue alcançar coisas maiores de Deus, se não existe uma constância na fé, uma constância na sua vida, inclusive de oração? Então, a Bíblia diz que Elias orou com constância. O que é manter uma constância? É prosseguir. Orou sem desistir. Não tinha aquela coisa, orei, não aconteceu nada, vou parar, vou dar um tempo, quem sabe um dia. Não, ele orou constantemente por aquele objetivo, sem desistir. E Deus fez, e Deus realizou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Se você tem alguma coisa na sua vida, evidentemente, que isso não é mais importante que a vida eterna, mais importante que a conquista do reino dos céus, evidentemente que não é. Mas você diz, eu tenho uma resposta importante, que eu tanto aguardo na minha vida, e que vai glorificar a Deus. Eu tenho uma resposta muito importante que eu trago no coração, e essa resposta vindo não vai apenas me abençoar, ela vai glorificar a Deus. Você tem que batalhar por ela, não é esperar que os outros batalhem. Você tem que batalhar por ela, você tem que lutar por ela. Eu não sou uma pessoa, determinada a lutar, a me empenhar. Não, se você não é, fica difícil. Jesus disse assim, o último exemplo aqui para nós, Lucas. Jesus mostrando que nós precisamos lutar. Jesus deixou claro que tem que existir uma batalha da nossa parte para que a gente possa alcançar aquilo que de fato buscamos. Lucas capítulo 18. Em algumas traduções, a parábola, aqui a parábola da viúva persistente, em algumas a parábola da viúva pobre, enfim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Parábola eram histórias utilizadas para trazer um ensinamento. Jesus contou uma parábola a seus discípulos para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar ou esmorecer. E ele disse:
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Alguém muito arrogante, muito autoritário, que não respeitava a Deus nem as pessoas. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Quer dizer, a viúva ia ao juiz arrogante, autoritário, que não respeitava ninguém, dizer: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha molestar-me mais. E o Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz iníquo. Em algumas tradições diz: considerai no que diz o juiz iníquo. Olhe para mim, por favor. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos e disse: vocês têm que considerar o que o juiz falou. O que o juiz falou? Já que esta viúva insiste, eu vou julgar a causa dela. Jesus pegou isso para mostrar para a gente como é que nós temos que fazer com Deus. Com Deus. Nós só não podemos insistir em algo que não é da vontade de Deus, que é injusto, que não tem uma boa intenção, que não vai glorificar a Deus. Tirando aquilo que não deve ser pedido, Jesus deixou claro que nós temos que considerar no que diz o juiz iníquo. O que o juiz disse? Já que ela insiste, eu vou julgar a causa dela. Ora, Jesus pegou essa situação para mostrar para nós que se nós queremos que Deus nos responda, muitas vezes, nós vamos ter que insistir na oração. Existem coisas que nós oramos apenas uma vez, falamos com Deus por uma única vez sobre aquilo e Ele nos responde. Eu orei uma vez só e Deus me respondeu. Mas a grande maioria das respostas, elas não virão assim. Falei uma vez e Deus respondeu. A grande maioria das respostas virão com insistência da nossa parte, perseverança, constância da nossa parte. Elias foi um grande homem de Deus, obteve respostas extraordinárias. Deus fez cair fogo dos céus para responder a Elias e envergonhar os profetas de Baal. Elias obteve respostas extraordinárias, mas a Bíblia diz que ele teve que insistir para orar para que não chovesse, e depois ele teve que insistir para orar para que chovesse. Então Jesus, para finalizar, e o Senhor, versículo 6, continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, lhes fará justiça depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Porque à medida que vai passando os anos, estamos no fim dos tempos. Muitas pessoas vão perdendo a fé, esfriando na fé, tendo uma fé superficial. Na realidade, são poucas as pessoas que você pode dizer é uma pessoa de fé. Não são muitas pessoas que a gente diz é uma pessoa de fé. Muitos cristãos, muitos evangélicos, mas muitas pessoas vivendo uma fé superficial. É a fé só de boca ou a fé de mente, não é aquela fé do Espírito. Então Jesus deixou claro que nós
como seus seguidores, nós temos que aprender a insistir e orar sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Então eu quero fazer oração, esse propósito de oração. Quantas pessoas serão abençoadas através desse propósito? Eu não sei. Eu sei que aqueles que crerem no coração e que se empenharem, eu tenho uma resposta muito esperada no coração. Só Deus pode me dar essa resposta. Eu tenho no coração a necessidade de uma resposta muito importante na minha vida em determinado aspecto. Eu vou batalhar em oração. Você tem que batalhar em oração. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos orar. No final da reunião, não agora, no final da reunião, nós vamos dar um folheto para quem quiser fazer um pedido. Tem que ser um pedido não por uma coisinha mínima, simples, não. Estou falando para quem tem uma resposta tão esperada no coração, para quem está esperando alguma coisa muito importante e que vai, eu repito, glorificar também a Deus. Então, você vai fazer ali o seu pedido. A cada domingo, a partir do dia 29, no final da reunião, nós vamos separar para aquele objetivo. Nós vamos fazer como Elias. Elias não, evidentemente não está escrito, não passou 7 semanas, não sei quanto tempo ele ficou ali no Monte Carmelo, não está escrito. Mas nós vamos, numa sequência de 7 semanas, falar com Deus sobre aquilo. Está aqui, ó, essa resposta tão esperada. Eles esperavam pela chuva. Espiritualmente falando, você deve ter a chuva que você está esperando. É essa resposta tão importante, tão esperada, tão necessária, que vai glorificar a Deus. Você tem que batalhar em oração. Eu vou fazer esse propósito com Deus, eu venho no domingo, no outro se der eu venho, no outro se não der eu não venho, no outro eu venho, falta um, falta dois. Não acredito que lutando de uma maneira inconstante se consegue alguma coisa. Não consigo. Tem que haver uma perseverança. E nós vamos orar e insistir em oração. Deus pode ser glorificado através da resposta na vida de muitas pessoas. Se você crê que Ele pode ser glorificado através de respostas na sua vida, cabe a você fazer a sua parte, batalhar em oração. Então nós vamos, no domingo, buscar a presença de Deus, o objetivo principal espiritual, presença de Deus, o louvor, a orientação espiritual, mas nós vamos dizer: Deus está aqui, ó. Tem essa resposta aqui, tão esperada, tão importante, que nós desejamos alcançar e cremos, porque tem que crer, tem que crer. Acho que mesmo sem crer, Deus vai fazer. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Seja feito conforme a vossa fé. Então tem que crer. Mas não adianta apenas dizer eu creio, se eu não luto. Elias cria que Deus poderia respondê-lo novamente enviando chuva, mas ele entendeu que ele tinha que insistir. Essa experiência de Elias, há milhares de anos atrás, lá no Monte Carmelo, ela ficou como um exemplo para nós. Aí o Espírito Santo usou Tiago para mostrar para os cristãos: Elias era homem semelhante a nós. Ele não era um super-homem, não. Ele era um homem semelhante aos mesmos sentimentos que nós. Mas ele orou com instância para que não chovesse. E depois ele orou para que chovesse, e a terra e os céus Deus enviou a chuva.
E aquilo mudou a vida de muitas pessoas. Então há cristãos sem propósitos e há cristãos com propósitos. Há cristãos que não têm propósitos espirituais, que é o aspecto que tem que vir em primeiro lugar. Eles às vezes estão dentro da igreja, mas eles não têm um propósito de crescer espiritualmente. Eles não têm propósito espiritual. Eles estão como se cumprindo uma obrigação religiosa na sua caminhada cristã. Tem cristão que ele tem propósito começando pelo espiritual. Ele tem objetivos com Deus. E ele tem objetivos na vida enquanto está aqui. A vida é uma só, aqui. Ninguém tem duas chances, nós temos uma chance. Então, eu tenho que aproveitar essa chance que Deus me deu. A minha vida não pode ser uma coisa infrutífera. Passei por aqui e nada. Não, agora eu estou na presença de Deus. Agora eu tenho que querer que a minha vida, inclusive, sirva para glorificar a Deus. Eu tenho que ter objetivos na minha vida. Eu tenho que ter propósitos na minha vida. Eu tenho que ter um espírito de querer glorificar a Deus. Muitas das vezes, Deus é glorificado porque uma impossibilidade é vencida. Tem pessoas que se convertem porque elas viram o testemunho de alguém que venceu uma grande impossibilidade na vida. E aquele testemunho não apenas abençoou aquela pessoa, mas serviu para que Deus fosse glorificado e outras pessoas se convertessem. Existem pessoas que, ao ver grandes objetivos importantes acontecendo na vida de outras pessoas, elas se voltam para Deus. Elas entendem que realmente Deus responde, Deus existe, Deus é verdadeiro. Então você tem que ter propósito. Então nós vamos fazer uma oração agora, vamos buscar a presença de Deus. Primeira coisa que você tem que entender: pensar em querer glorificar a Deus através da sua vida. Lembrar que tem situações, até problemas, impossibilidades, que Deus quer que eles sejam solucionados, porque através da solução daquilo Ele também vai ser glorificado. Deus muitas das vezes coloca no coração objetivos importantes que irão glorificá-lo. Então nós temos que querer viver uma vida também acompanhada de respostas, que venham glorificar a Deus. Não aceite viver sem propósitos. E não aceite viver uma vida cristã como se fosse uma coisa meio que teórica. Está tudo escrito, mas não acontece nada. Está tudo escrito, mas não se cumpre. Está tudo escrito, mas não acontece. Ah, Deus responde, está escrito que Ele responde, mas não tem resposta na vida. Não aceite isso. Porque Deus quer ser glorificado. Jesus, sabendo da importância, da necessidade de nós batalharmos em oração, insistirmos em oração, Ele usou o exemplo, Ele contou uma parábola de uma viúva que tinha na mão do juiz uma causa. Jesus não estava ali falando de vida eterna, reino dos céus. Jesus está falando de uma batalha que uma viúva pobre tinha na mão de um juiz. E Ele usou essa ilustração para poder mostrar para nós a importância de nós lutarmos em oração sem desistir. Você não vai, eu repito, ficar pedindo a Deus o que não vai glorificar a Deus, o que é contrário à palavra de Deus. Você não vai ficar orando, pedindo a Deus alguma coisa que tem uma intenção ruim, para esbanjar nos prazeres do mundo, que não vai glorificar a Deus. Mas espera aí, o que eu estou pedindo a Deus? O que eu estou pedindo a Deus? Eu estou pedindo isso, aquilo e aquilo outro. É da vontade de Deus? Glorifica a Deus? Vai glorificar a Deus? Além de me abençoar? Vai. Eu tenho que insistir, sem desanimar. Esse espírito de perseverar em oração,
é mais do que necessário. E isso faz uma grande diferença na vida de muitos cristãos. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. Se você, por exemplo, diz ao bispo: eu não tenho batalhado espiritualmente, eu não tenho batalhado em oração, você tem que propor no seu coração, despertar a sua fé, você tem que mudar a sua postura diante de Deus. Feche os olhos no nome de Jesus, por favor. Feche os seus olhos. Mas banharem o teu rosto, Sentir a sensação sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim. exatamente assim. Quando Tudo está no fim, quando já sofremos, quando já sofremos tanto no deserto. se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento. esse é o momento do poder na fé. A fé só abre os mares. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. Fé se manifesta Quando o limite da quando força, o limite da força acaba. a fé tem seus segredos. Fé tem seus segredos, Não se revela. não se revelam, que tem medo, Mas ao que mas ao que luta até o momento, é o momento da fé chegar. feche os olhos. Faça a sua oração a Deus de acordo com o que você ouviu aqui nesta manhã. Existem impossibilidades. Só Deus pode tornar possível os impossíveis. Além das impossibilidades, existem objetivos que o próprio Deus coloca dentro de nós, porque Ele quer realizá-los, porque através deles Ele será glorificado. E nós precisamos batalhar em oração. Precisamos ter um caráter perseverante. Precisamos nos empenharmos. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas o Espírito Santo afirma que ele orou com instância para que não chovesse. Houve uma batalha em oração para que não chovesse, e quando foi necessário chover, ele teve que novamente lutar em oração, até que Deus lhe respondeu. E isto ficou como um testemunho para nós. Abençoe, Senhor, essas pessoas, para que elas entendam que o Senhor quer ser glorificado,
O Senhor quer ser glorificado, mas para isso é necessário lutarmos em oração. Desperta aqueles que estão acomodados, frios, que não têm perseverado como deveria, Senhor. Desperta a tua igreja para lutar, para viver objetivos espirituais acima de tudo, e objetivos que venham te glorificar através das suas vidas. Abençoe o nosso propósito de oração, que respostas tão esperadas e importantes sejam concedidas e o Senhor seja grandemente glorificado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, te glorificamos, te exaltamos, te honramos, te louvamos. Tu és o nosso Deus. Quando o Senhor respondeu a Elias diante dos profetas de Baal, Israel se prostrou e confessou que só o Senhor é Deus. E nós confessamos com a nossa boca e de todo o nosso coração que Tu és o nosso Deus, digno, exaltado, engrandecido, glorificado seja o Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o Senhor. Não há outro Deus que responda, não há outro Deus que salva, que livra, não há outro Deus que possa dar vida, não há outro Deus que transforme, não há outro Deus. Adore a Deus, glorifique a Deus, expresse para Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, o seu louvor, a sua adoração. Ah, Senhor, Tu és o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Exaltado, glorificado seja, Senhor, o Teu nome. Engrandecido seja o Senhor. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é digna de aceitação, de confiança. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite, Senhor, a expressão do nosso coração, do nosso espírito, dos nossos lábios. Seja, meu Deus, glorificado através da nossa vida, seja glorificado através do nosso louvor, do nosso serviço, seja glorificado através das respostas em nossas vidas, seja glorificado, Senhor, através de nós. Aceite agora a nossa adoração. Senhor Jesus nos afirmou dizendo que chegariam dias em que o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que o nosso louvor, Senhor, que a nossa adoração, Senhor, seja neste nível espiritual que o Senhor procura. Ah, digno
é o nosso Deus, digno é o nosso Deus, que nos amou de tal modo que deu o seu Filho. Digno é o nosso Deus que perdoa as nossas iniquidades, que sara as feridas. Sim, digno é o Senhor, que levou sobre si as nossas transgressões, as nossas maldições, as nossas doenças, os nossos sofrimentos, as nossas iniquidades. Digno é o Senhor, que nos tornou mais que vencedores. Digno é o Senhor, que nos tirou das trevas, que nos resgatou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sim, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós, Senhor, oferecemos a ti a nossa adoração, oferecemos a ti o nosso louvor. Ó, engrandecido seja Deus. Dê, Senhor, aos que te adoram em espírito e em verdade a tua presença. Dê a eles a tua unção, dê a eles o teu espírito, dê a eles o teu poder, dê a eles a tua graça, dê a eles a tua força. Ó, digno é o nosso Deus de ser engrandecido, digno é o nosso Deus de ser exaltado. Este é o momento para que você ofereça a Ele o seu louvor, a sua adoração. Sim, este é o momento de nós oferecermos o sacrifício perfeito dos nossos lábios, que é o nosso louvor. Ah, engrandecido seja o nosso Deus. Sim, Senhor, nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, para glorificá-lo. Não há outro Deus, não há outro que seja e que deva ser glorificado, que deva ser engrandecido, que deva ser honrado. Sim, erguemos as nossas mãos para adorá-lo, para confessar que tu és o nosso Deus, para confessar que o Senhor é a razão da nossa vida. Sim, o motivo verdadeiro da nossa vida. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Aleluia. Levante as mãos, adore a Deus. Mostram-se a ti. Adore a Deus. Aceite nosso louvor. Lançam suas coroas. Aceite a nossa adoração. Tu és digno de tudo. Cante, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno Tu és digno de tudo.
digno de tudo. Tu és digno de tudo, Pois tudo vem de ti. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua, Tua é a glória. ó Senhor, seja glorificado.